Olá pessoal, bem-vindos a essa aula de estrutura de concreto armado. Hoje nós vamos detalhar os pilares internos e os pilares de extremidade. E no detalhamento desses dois tipos de pilar, a primeira coisa que eu preciso saber é qual a bitola que eu posso usar no meu detalhamento. A bitola mínima para mim usar em pilares é de 10 milímetros. Eu não posso usar uma bitola menor do que 10 milímetros, tá bom? 3/8 aí, né? E a maior bitola é a menor dimensão da seção do pilar em milímetros dividido por 8. Ou seja, Bzinho dividido por 8 em milímetros. Então, mínimo 10, máximo B sobre 8. Depois eu preciso verificar o espaçamento entre as armaduras longitudinais. O espaçamento mínimo é de 1,2 vezes o diâmetro da brita, diâmetro máximo característico, DMC. Mas não pode ser maior do que 2 centímetros, aliás, não pode ser menor, né, do que 2 centímetros. Então, se esse cálculo é menor do que 2, adote 2 como mínimo de espaçamento. E o maior espaçamento é 2 vezes a menor dimensão da seção do pilar, que é o B. Então, 2 vezes B. E não pode ser maior do que 40 centímetros, tá? Se isso aqui der maior que 40, adote o máximo 40. Então, no mínimo aí é 2 centímetros e no máximo aí é 40 centímetros para espaçamento dessas bitolas longitudinais, né? Depois eu preciso descobrir também o comprimento das esperas. O que é espera? Quando você produz um pilar, fabrica um pilar, e você vai ter continuidade no próximo lance desse pilar, você precisa deixar armaduras de espera para vir com o próximo lance de pilar aqui. Essas esperas, ou seja, a ponta dessas armaduras que vai ficar com sobra, né, tem que ser de acordo com a resistência do concreto. Eu coloquei 3 opções aqui, mas tem para todas as resistências de concreto aí. É chamado de LB-NEC, comprimento de ancoragem, né? E para 25 MPa, se você for usar um concreto de 25 MPa, essas esperas têm que ser 38 vezes a armadura adotada, FI-L, a bitola da armadura adotada. Se você usar um concreto de 30 MPa, essas esperas então vai ser 33 vezes a bitola longitudinal para esse pilar. Se a resistência for 35 MPa, então você vai ter 30 vezes a bitola longitudinal utilizada aí. Isso para espera, né? Para as armaduras de espera, que é o comprimento de ancoragem aí, tá bom? Agora os estribos, né? As armaduras transversais. O estribo, a bitola que você vai usar para o estribo é a bitola adotada longitudinal, a armadura longitudinal, dividido por 4, tá bom? E no mínimo 5 milímetros. Eu não posso usar bitola menor que 5 milímetros para estribo de pilares, tá bom? O espaçamento desses estribos é no mínimo o diâmetro da brita mais 1, tá? Tem que ter uma folga de 1 centímetro para passar a brita, né? E no máximo 12 vezes a bitola longitudinal adotada. Então no mínimo o diâmetro da brita mais 1 e no máximo 12 vezes o diâmetro da bitola. Detalhe é que não pode ser maior do que 20 centímetros o espaçamento entre os estribos. Então no mínimo, aliás, no máximo 20 centímetros de espaçamento. Qual é o comprimento dos estribos? É 2 vezes a menor dimensão da seção, menos 2 vezes o comprimento, mais 2 vezes a altura da seção, menos 2 vezes o comprimento, mais ΔC e mais ΔL. Quem que é esse ΔC e ΔL? Se você adotar 5 milímetros para a bitola de transversal, esse ΔC vai valer 7 centímetros e o ΔL vai valer 10 centímetros. Existe uma tabelinha para isso aqui. Eu coloquei só para 5 milímetros, tá? Mas para todas as bitolas tem uma medida para ΔC e ΔL. Esse é o comprimento dos estribos, onde vai dobrar, né? O armador vai cortar esse tamanho e depois vai dobrar para fabricar então os estribos, tá bom? Então isso aqui são algumas medidas necessárias para o detalhamento do pilar. Bom, os pilares têm que ter pelo menos uma armadura em cada vértice. Em cada cantinho do pilar tem que ter pelo menos uma armadura.
Então essas armaduras que estão no cantinho aqui, né, estão nos vértices, elas estão protegidas contra flambagem. Essas armaduras estão protegidas contra a flambagem. Porém, as armaduras que não estão nos vértices podem estar desprotegidas. Quando isso vai acontecer? Quando o espaço entre as armaduras de canto até as armaduras que não estão de canto, as armaduras laterais, se esse espaçamento entre elas for maior do que 20 vezes o diâmetro da bitola transversal, das armaduras transversais, né? O diâmetro das armaduras transversais, 20 vezes essa bitola. Se esse espaçamento for maior do que isso aqui, elas estão desprotegidas de flambagem, ou seja, elas podem sofrer flambagem. Para que isso não ocorra, nós produzimos então um gancho ligando essas armaduras laterais, tá? Se esse espaçamento for maior que 20 vezes φt, né, que é a bitola da armadura transversal. Se for menor, se esse espaçamento for menor, elas também vão estar protegidas contra a flambagem. Mas se for maior, elas estarão desprotegidas. Aí nós temos que colocar esse gancho para protegê-la dessa flambagem, ok? E por último, a otimização de armaduras, que é a escolha da armadura ideal para o meu estribo, tá? Bom, primeiro a gente calcula individualmente as armaduras da direção X calculada e da direção Y calculada. Aí você precisa verificar se a direção X ou é a direção Y que está na direção do H do seu pilar e quem é que está na direção de B do seu pilar. Se B for a direção X, então aqui vai ser o ASX. Se o H estiver na direção X, então aqui vai ser o ASX. Como que eu calculo o número de barras para cada um? Primeiro individualmente. Eu calculo pegando o AS calculado, ASX ou ASY, né? Dividido pela área de aço unitária, a área de uma barra, que está escrito aqui, ó. Para 10 milímetros, essa é a área de uma barra. Para 12,5 essa é a área e assim por diante. Então eu divido a área calculada por essa aqui. E aí eu tenho o número de barras arredondado para cima. Detalhe aqui, o número de barras tem que ser no mínimo 4, né? Para pilar retangular. Para pilar circular, no mínimo 6, tá? Então aqui no mínimo 4 barras. Beleza, para NB na direção B é a mesma coisa. Eu pego a área de aço calculada, o ASX ou ASY, quem estiver na direção de B, e divido por A1, né? Eu vou ter o número de barras arredondado para cima, né? E no mínimo 4, tá bom? Pilar tem no mínimo 4 barras. Mas por enquanto está individual, né? Eu tenho o número de barras para a direção H e o número de barras para a direção B. Aí eu calculo o espaçamento. Esse espaçamento tem uma formulazinha, é uma maneira bem suave de falar. É uma fórmula zona, né? Que vai ser colocado para vocês aí. Então eu calculo o espaçamento para cada uma delas. Para H e para B. Para H e para B. Tá bom? Esse espaçamento arredondado para baixo aí. Aliás, minto. O espaçamento é o exato, o que você calculou mesmo. Tá? Não precisa arredondar nada não. Então o espaçamento é o calculado. E aí eu pego a situação. Qual que é a situação? Eu verifico esses dois espaçamentos se está dentro do limite de espaçamento mínimo e máximo. Se estiver dentro do limite mínimo e máximo, tanto esse quanto esse, né, a situação é ok. Se um dos dois falhar, estiver fora do limite, a situação é não atende. Tá? Então os dois têm que atender o limite de espaçamento. Se atender, a situação é ok. Tá bom? Depois eu calculo o número de barras efetivo. Esse número de barras efetivo vai ser o seguinte. Você pode observar que as 4 barras que estão nos 4 vértices do pilar, elas vão servir tanto para a direção X quanto para a direção Y, né? Então eu vou ter que pegar esse número de barras calculado para cada um e diminuir os 4 do canto. Também tem uma formulazinha para isso aí, tá bom? Então, com essa formulazinha, você vai descobrir o número de barras efetivos. Vamos supor, eu preciso de 4 barras na direção H, mas eu preciso de 4 barras na direção B. Eu vou usar 8? Não, uma já serve para a outra, então o total vai ser 4 barras mesmo. Mas aí tem a formulazinha, se preocupe não, tá?
número de barras efetivo. É esse número de barras que vai ser colocado lá na seção. Aqui eu faço então a mesclagem das duas direções numa seção. Eu transformo as duas direções calculadas então para uma seção do pilar. Aqui eu sei então quantas barras vai ter naquela seção do pilar. Aí, com essas barras efetivas, eu calculo a área de aço efetiva, né? Porque aqui eu tenho a área de aço, mas é para cada direção. Como eu mesclei as duas, eu vou ter que calcular agora a área de aço real, né? A área de aço efetiva, usando esse número de barras efetivas aqui. E com essa área de aço efetiva, eu calculo então a taxa de armadura, para ver se essa taxa de armadura não ultrapassa os 4% permitido pela norma aí, né? Então calcula a taxa de armadura para verificar se está tudo ok certinho aí. Então tudo isso aqui tem formulação que vai ser colocado para vocês aí, tá bom? Beleza? Um abraço.